Rapaziada, tudo bem com vocês? Galera, vamos aqui para mais um conteúdo neste canal maravilhoso. Antes, já deixa seu like, já se inscreve no canal, caso você não seja inscrito, para ajudar aqui o meu trabalho, tá bom? Galera, nesse vídeo maravilhoso, eu quero falar sobre os novatos, né, cara? Os novatos dessa temporada estão indo muito bem, tá? Temos muitos destaques, só que nesse vídeo eu não quero falar sobre os hypados, eu não quero falar sobre Paulo Banchero, que tá jogando demais, sobre Benedicto Mathurin, não quero falar sobre esses caras. Nesse vídeo, eu quero falar sobre os novatos que estão surpreendendo e que já podem ser chamados de steals do último draft. O que é um steal do draft? São jogadores que são escolhidos em posições muito baixas, só que estão rendendo muito bem, cara. Nesse vídeo, eu separei 5 novatos que, na minha opinião, já podem ser considerados steals e cabe uma ressalva. Muitos desses novatos eu já havia avisado em um vídeo que eu fiz logo após o draft que poderiam ser steals. Então, ó, eu avisei, hein? Eu avisei. Obviamente que não são todos que eu imaginei que seriam steals. Tem alguns aqui nessa lista que eu achei que não iriam render nada nessa temporada. Mas tem alguns aqui que eu já tinha avisado. Então, vamos aqui falar sobre os novatos que, na minha opinião, já podem ser considerados grandes steals, grandes roubos do último draft, tá bom? Vamos começar falando sobre o novato do meu time. Deixa eu puxar uma sardinha aqui. Vamos falar sobre o Jalen Williams do Oklahoma City Thunder, né, cara? Quando o Thunder utilizou a 12ª escolha geral para escolher o Jalen Williams, eu vou admitir que eu fiquei decepcionado. Porque eu não tinha visto tanta coisa assim no Jalen Williams quando ele jogou lá em Santa Clara. Só que é um fato que nessa temporada ele tem sido um dos novatos mais produtivos e mais surpreendentes, cara. Em 23 jogos nessa temporada, sendo 10 como titular, o Jalen Williams tem 10,9 pontos e 52,8% de field goal, cara. Ele tem jogado muito bem. Tá bom que seu arremesso de longa distância não é lá grande coisa, né? São apenas 28,6%. Mas a sua eficiência jogando próximo à cesta é impressionante. É impressionante. Ele tem um aproveitamento de 62,8% nos arremessos para 2 pontos e quando ele arremessa a até 1 metro de distância do garrafão, o aproveitamento do Jalen Williams sobe para 75,8%, cara. Ou seja, é um jogador muito confiável jogando próximo à cesta. Mas o grande diferencial do Jalen Williams é que ele é um belo de um facilitador no ataque. Por ele ser muito versátil e jogar em 3 posições diferentes, o Thunder consegue utilizar ele de diferentes formas e ele consegue facilitar muito o jogo dos caras que estão ao redor dele. O próprio Shai já comentou em algumas entrevistas que ele está se sentindo mais à vontade nessa temporada no ataque, muito por conta da presença do Jalen Williams. E defensivamente, o que esse moleque joga é brincadeira. A versatilidade defensiva do Jalen Williams é algo que tem que ser destacado. Isso eu já observei nele em Santa Clara. Em Santa Clara, eu já havia observado essa sua versatilidade defensiva, mas o que tem me chamado a atenção é como ele tem sido eficiente no ataque. Então o primeiro novato que para mim já pode ser considerado um steal é o Jalen Williams. Eu já vou avisando que ele é o novato que foi selecionado na posição mais alta no draft que vai estar nessa lista. Todos os outros foram escolhas abaixo da 12ª. Próximo nome que eu quero trazer aqui é um que eu já havia alertado que havia sido um grande steal no draft, que é o AJ Griffin do Atlanta Hawks, cara. Na hora que o Hawks conseguiu selecionar o AJ Griffin com a escolha 16, eu olhei e falei,
Hawks pegou um dos grandes steals desse draft. Porque pra quem assistiu o AJ Griffin em Duke, já via que esse moleque tinha tudo pra render de forma imediata na NBA. E mesmo sendo o terceiro jogador mais jovem dessa temporada, ele tem apenas 19 anos, o AJ Griffin tem mostrado uma maturidade muito grande e tem mostrado um poder de decisão ainda maior, até porque o cara já tem 2 game winners nessa temporada. Tem muito jogador na NBA que não tem nenhum game winner, ele já tem 2 na sua temporada de calouro, cara. E assim, nesse mês de dezembro, o AJ Griffin acabou tendo muito mais minutos, né, cara? Ele foi titular em todos os jogos nesse mês de dezembro, e conseguiu acumular 14 pontos de média nesse mês. Obviamente que ele tem sido titular muito por conta das lesões no Hawks, né? John Collins lesionado, né? O próprio DeJounte Murray acabou abrindo essa brecha pro AJ Griffin, só que ele tem aproveitado muito bem as oportunidades, né, cara? E a sua bola de 3, que tem sido, né, muito elogiada, né, são 33,3% na linha de 3 nessa temporada, é algo que tende a melhorar ainda mais, porque lá em Duke, né, na universidade, ele chegou a arremessar para mais de 44%. Então a tendência é que o AJ Griffin melhore ainda mais a sua porcentagem de arremessos de longa distância, o que com certeza vai fazer dele uma peça muito mais letal no ataque. Então, AJ Griffin é um moleque que tem que ser considerado já um steal, já pode colocar o selo nele de roubo do último draft. Próximo nome nessa lista é outro cara que eu já havia avisado, eu avisei, que é o Tari Eason. Tari Eason, que foi selecionado na 17ª escolha geral pelo Houston Rockets, tem tido um desempenho admirável, né? O Tari Eason, ele tem o segundo melhor plus-minus entre todos os novatos dessa temporada. O plus-minus é uma estatística que mede o quão melhor o time fica com o jogador dentro de quadra. E Tari Eason é o segundo jogador com o melhor plus-minus entre todos os novatos. Isso é algo muito, muito relevante. Ofensivamente, o Tari Eason não impressiona tanto, né? São 8,5 pontos de média apenas. Só que, defensivamente, esse moleque tá jogando demais. Ele já é considerado um dos defensores mais chatos de toda a liga, porque ele é um cara que tá em todo lugar. A leitura de quadra que o Tari Eason tem é algo impressionante. Inclusive, o comentarista Dan Favale utilizou o termo clarividente para definir o Tari Eason na defesa. E, meu amigo, é um belo de um termo para ser utilizado, porque realmente, cara, parece que às vezes o Tari Eason, ele antecipa muito mesmo o que o adversário vai fazer. Quando o adversário pensa em se movimentar para um lado, o Tari Eason já tá lá. Por quê? Porque a leitura dele é muito boa. Então, pela defesa e pelo impacto que ele tem tido no Houston Rockets, mesmo ainda não tendo sido titular em nenhum jogo, Tari Eason merece já ser considerado um steal do último draft, e eu já havia avisado isso. Próximo nome é um que, cara, tá me surpreendendo, porque pra ser sincero, eu não esperava nada dele, que é o Walker Kessler do Utah Jazz. O Walker Kessler foi a escolha número 22 vindo de Auburn, e ele passou, na teoria, por 3 times já, porque ele foi draftado pelo Memphis Grizzlies, foi trocado pro Minnesota, e quando chegou no Minnesota, na hora ele já foi envolvido na troca do Rudy Gobert e foi enviado para o Utah. E podemos dizer que o Utah saiu como um baita de um vencedor nessa troca, porque o que o Walker Kessler tá jogando é brincadeira. É importante lembrar que o Kessler, ele venceu o prêmio Naismith de melhor defensor da temporada universitária. Então, assim, ele já chegou tendo o gabarito de ser um ótimo defensor. Mas uma coisa é o cara ser um grande defensor no college, outra coisa é na NBA. Só que o Walker Kessler, ele tem correspondido. Defensivamente, o impacto desse moleque é algo absurdo. Ele tem uma média de 5,3 bloqueios a cada 100 posses, cara. É a segunda maior marca de um novato nas últimas 15 temporadas. É um número bizarro. Ele tem uma média de 4 bloqueios
a cada 36 minutos, que coloca ele no segundo lugar na liga inteira nessa estatística. Estamos falando de um protetor de aro de elite. Estamos falando de um protetor de aro de elite que já está conseguindo impor respeito dentro do garrafão. Em média, os adversários tentam 3,9% menos arremessos dentro do garrafão quando o Walker Kessler tá lá. Então ele já tá deixando os adversários com receio de tentar alguma coisa. Tá bom que nessa semana o Zion meteu um posterize maravilhoso pra cima dele, mas aí é o risco que o Walker Kessler corre de não sair da frente dos jogadores que estão infiltrando. É o risco que ele corre, mas na maioria das vezes os adversários respeitam e não estão partindo para dentro do Kessler, porque tá vendo que o moleque tá muito bem na defesa. Tem um número aqui que para mim é fantástico, que ilustra muito bem o impacto do Kessler. Walker Kessler melhora a defesa do Utah Jazz em 8,7 pontos a cada 100 posses. Sabe quem tem o mesmo impacto em sua equipe? O Rudy Gobert. O Rudy Gobert tem o mesmo impacto na defesa do Minnesota Timberwolves. Só que a gente está falando de um novato em comparação a um cara que já venceu inúmeros prêmios de melhor defensor da NBA e é considerado, até de forma unânime, o melhor protetor de aro da liga. E o Walker Kessler tá batendo de frente com esse cara. Então, por tudo que ele tem feito na defesa, Walker Kessler já tem que ser considerado um steal, porque pegar um cara com impacto desse na pick 22, poucos times conseguiriam fazer isso. E o Utah, mesmo não tendo sido o time que o selecionou, foi o time que apostou nele na troca do Gobert. Então, parabéns Utah por ter pego um dos melhores pivôs dessa última classe. E para fechar, eu tenho que trazer esse moleque que tem ganhado o coração de muita gente, que é o nosso querido Andrew Nembhard, do Indiana Pacers, cara. O Andrew Nembhard é um caso raro de jogador que foi selecionado no segundo round e que tem conseguido impactar de forma imediata. Normalmente, jogadores que são selecionados no segundo round, na segunda rodada do draft, demoram para pegar no tranco. Só que o Nembhard já teve momentos de protagonista nessa temporada, como por exemplo contra o Los Angeles Lakers, onde ele meteu a bola da vitória. Só que vamos puxar um jogo mais recente, que foi o jogo contra o Golden State, onde ele meteu mais de 30 pontos e mais de 10 assistências contra o atual campeão. Inclusive travou um duelo maravilhoso com o Stephen Curry. O Nembhard, ele tá impactando muito. Ele jogou bem em Gonzaga. Só que, na minha opinião, ele tá jogando ainda melhor no Pacers do que ele jogou em Gonzaga. Ele tá jogando muito bem. Muito bem. Tanto é que o Rick Carlisle já tem confiado bastante nele para deixar ele como o marcador da principal estrela do time adversário. Vamos puxar o jogo contra o Lakers aqui. Nesse jogo onde ele meteu o game winner, o Nembhard foi o responsável por marcar o LeBron James nos últimos 3 minutos. No momento mais crítico do jogo, era o Nembhard marcando o LeBron James. E marcou muito bem. Na temporada, são 8,9 pontos e 4 assistências por jogo do Nembhard. Só que como titular, os números dele sobem para 10,8 pontos e 4,8 assistências. A gente está falando de um armador extremamente versátil, que chuta bem de 3, passa muito bem a bola e que tem um poder de decisão que já é algo que tem que ser admirado, que tem que ser considerado na análise. Ele tem sim um grande poder de decisão. E como eu disse, jogadores que vêm do segundo round normalmente não tem o impacto que o Nembhard está tendo. Então, esse moleque tem tudo para ser um dos grandes roubos desse último draft e já dá para dizer que ele é sim um steal do draft da NBA. Mas, meu amigo, essa é a minha opinião. Qual que é a sua? Concorda com os nomes que eu trouxe? Você adicionaria outro novato que, na sua visão, é um steal do draft? E deixando claro, tá? Para ser steal, tem que ser selecionado pelo menos depois da pick 10. Novatos que foram selecionados até a 10ª escolha, que estão rendendo bem, estão rendendo o esperado.
Agora, novatos que foram selecionados depois do top 10 e que estão rendendo como esses estão, aí já podem ser considerados steals. Então comente aqui se você lembrar de outro novato que tem se mostrado um roubo do último draft. Se gostou do vídeo, não se esqueça, deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos e fica uma dica legal pra você, cara. O NBA League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Lá você assiste todos os jogos da NBA com a melhor qualidade possível. E se você quiser testar o League Pass por 7 dias grátis e ainda ter um desconto especial no plano mensal e anual, tudo que você tem que fazer é clicar no link que tá no primeiro comentário fixado desse vídeo, cara. Clicando nesse link, você vai ter 7 dias gratuitos para testar o League Pass. Então não perca essa oportunidade, aproveite agora e não perca nenhum jogo dessa temporada. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo, tá bom? Muito obrigado você pela sua audiência, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.